A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida, uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida. Vamos adorar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, O amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória. eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, O amor descer nesse lugar. Então vamos adorar. eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Só a igreja. Eu vejo a... Aleluia. Mais uma vez, todo mundo. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar, O amor descer nesse lugar. eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o teu nome, porque sinto o Senhor me tocar. O seu nome, Porque sinto o Senhor me tocar. seu nome, Porque sinto o Senhor me tocar. Glória a Deus. Com essa alegria, quero convidar você a fechar os seus olhos. Porque aqui nesse encontro, nessa reunião, nesse culto, nós, Ministério de Louvor, ou pastor, não estamos aqui para que vocês sirvam de plateia. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, porque só existe um espectador, que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós estamos aqui para adorar em conjunto, para que esse espectador receba a nossa adoração. E que todo eu caia por terra agora, em nome de Jesus. Assim como João Batista, que estava no deserto para proclamar a vinda do Filho de Deus, aquele que morreria por nós naquela cruz. Nós estamos aqui para anunciar, para falar do amor de Jesus. Estamos aqui para adorar o seu Filho, o Filho de Deus, o Jesus, que se entregou por nós naquela cruz. E é por isso que estamos aqui para pedir mais dele e menos de nós. Nessa oração, eu convido você a pedir ao Senhor: Senhor, mais de ti e menos de mim. Mais de ti e menos de mim.
Queremos que o Senhor cresça, Pai. Queremos que o Senhor cresça. Vai trabalhando em nós, ó Pai. Vai nos abençoando, nos tocando e nos mostrando o que precisamos fazer com que a Tua face resplandeça. Aleluia. Mais de Ti, menos de mim, Senhor. Faça essa oração, igreja. Então peça. Senhor amado, Pai querido, estamos aqui, ó Pai, te pedindo para que em todas as nossas ações só seja vista a Tua face, ó Pai. Que todo o nosso eu caia por terra. Que nada que venhamos querer fazer na Tua casa, na Tua obra, seja para engrandecer a mim, mas seja para engrandecer o Teu Santo Espírito, seja para fazer resplandecer a Tua face. E é isso que eu peço, Senhor, como servo do Senhor. E nós, como igreja, te pedimos que possamos a cada ação fazer a Tua face resplandecer, para que lá fora ninguém veja o feliz
veja o João ou a Maria, mas veja a face de um adorador verdadeiro do Senhor, para que lá fora as pessoas vejam, ali vai alguém diferente, ali vai um servo de Jesus Cristo. E é isso que nós estamos aqui para te pedir, Senhor. Nós queremos diminuir para que o Senhor cresça, para que o Senhor cresça. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Livro do profeta Sofonias, capítulo 3, versículos 1 e 2. Ai da cidade rebelde, impura e opressora, não ouve a ninguém e não aceita correção, não confia no Senhor, não se aproxima do seu Deus. Que o Senhor nos abençoe e que pela sua graça o Espírito Santo fale ao nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Este é o livro do homem de Deus, o profeta, chamado Sofonias, um dos menores livros da Bíblia. São apenas 3 capítulos, são apenas 53 versículos. Mas embora seja um dos menores textos da Bíblia, traz uma mensagem tremenda para cada um de nós, porque é a palavra de Deus. E ela sempre é viva e eficaz. Penetra profundamente, até se possível fosse a divisão da alma e do espírito. Dizer que a Bíblia, a palavra de Deus, é viva e eficaz, significa que ela traz vida e que ela é eficiente naquilo para a qual ela, enquanto palavra de Deus, se propõe. Este homem, o último dos profetas menores, porque foi o último na cronologia antes do cativeiro judaico, era descendente do rei Ezequias, e ele viveu e foi profeta e pregou durante o reinado do rei Josias. Uma das principais profecias de Sofonias foi predizer a destruição de Judá, principalmente a sua capital Jerusalém, e o cativeiro que levou o povo de Deus durante anos através dos caldeus. Segundo ele, o profeta, os pecados do povo é que trouxeram toda a ira de Deus sobre eles. E por isso, os caldeus se fortaleceram e invadiram Judá e levaram cativos os seus moradores. Mesmo assim, a mensagem de Sofonias não é de todo uma mensagem negativa, porque embora durante todo o texto o profeta esteja destacando a distância do povo de Deus, do seu Deus, ele sempre traz consigo também um convite ao arrependimento, um convite ao quebrantamento, um convite a uma nova vida, uma volta, um retorno, uma oportunidade de Deus para que haja uma restauração
no coração e na vida do seu povo. E fica claro no texto, quando nós lemos hoje aqui no capítulo 3, versículos 1 e 2, que Sofonias está falando sobre a cidade de Jerusalém, ou seja, ou melhor, as pessoas que moram na cidade de Jerusalém. Ele está falando sobre cada homem, cada mulher, sobre os jovens, os adolescentes, os juniores, todos que moram na cidade. Quando ele diz que a cidade é rebelde, ele está dizendo que as pessoas são rebeldes. Quando ele diz que a cidade não quer ouvir a voz de Deus, ele está dizendo que as pessoas da cidade não estão dando a mínima para a voz de Deus, para os seus mandamentos, as suas ordenanças, as suas leis. O ministério do profeta Sofonias é datado de 640 a 609 anos antes de Cristo. Mas a mensagem dele é extremamente atual para a nossa cidade, para a nossa vida. Ele trabalhou juntamente com outros profetas de destaque, cujos textos nós encontramos na Bíblia também, e suas histórias, como Naum, Abacuque e Jeremias. E embora a mensagem dele seja originalmente destinada a Judá, com destaque, com ênfase para a capital, Jerusalém, era para todo o povo de Deus, e é para nós hoje também, aqui e agora. E a pregação do profeta é pesada, porque embora Jerusalém fosse conhecida como a cidade santa, a cidade de Deus, os seus moradores estavam vivendo longe do Senhor, eles estavam vivendo distantes do Senhor, ignorando a palavra, ignorando as orientações, vivendo a idolatria, vivendo a rebeldia, vivendo a desobediência. E naturalmente que vieram sobre eles as consequências dessa postura, dessa atitude de viver longe de Deus. E talvez por isso nem merecessem esse título, Cidade Santa, Cidade de Deus. E vejam que logo no início do texto que nós lemos, Sofonias diz como estava a cidade de Jerusalém naquele momento. Aqueles homens e aquelas mulheres. Ele diz assim: ai da cidade rebelde. Esses homens rebeldes, essas mulheres rebeldes. Ai dessa cidade impura, esses homens impuros, essas mulheres impuras. Ai dessa cidade opressora, que vivendo longe de Deus não tem amor, não atua sob a direção do seu coração, nem das leis e dos mandamentos do Senhor, mas que explora, que é má, que é injusta com o seu semelhante. Assim estavam os moradores da cidade de Jerusalém naquele momento. Eram pessoas rebeldes espiritualmente, pessoas impuras, pessoas opressoras. Portanto, Deus usa o profeta Sofonias e a sua mensagem para uma condenação espiritual. A ideia que o texto nos traz é de que Deus estava dizendo para eles: vocês estão tão distantes de mim que vocês estão espiritualmente mortos, espiritualmente falidos, espiritualmente condenados. Eles estavam longe da presença de Deus, estavam longe da palavra de Deus, estavam longe do culto, estavam longe da adoração, estavam longe da oração, estavam longe do serviço, estavam longe da fidelidade. Vivendo sem Deus, sem rumo, sem direção. Estavam mortos em seus delitos e pecados, como diz as Escrituras Sagradas. Mas observem que aqui no versículo 2, o profeta, de maneira objetiva, direta e extraordinária, ele consegue, em poucas palavras, ajudar a nossa compreensão ao dizer qual era a condição espiritual daquela gente. E nesta noite eu quero convidar você para nós pensarmos neste texto e descobrirmos até onde ele tem algo a ver conosco. Até onde, 2.600 anos depois, a palavra de Deus tem algo a falar ao meu coração, ao seu coração.
Será que hoje, Deus olhando para nós, olhando para mim, olhando para você, será que Ele está dizendo a mesma coisa? Ai dessa cidade rebelde, ai dessa cidade impura e opressora, ai dessa cidade morta, ai dessa cidade sem vida espiritualmente, porque está longe do autor da vida e do doador da vida, que é Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres não estavam ouvindo a palavra de Deus, não estavam aceitando a correção do Senhor, não estavam confiando nas promessas de Deus e não estavam se aproximando da presença de Deus. É o que diz o versículo 2 do texto que lemos aqui em Sofonias, capítulo 3. O teólogo Dr. John Hannah diz que o profeta listou no seu livro as queixas de Deus contra o seu próprio povo e depois proferiu o inevitável juízo divino, que seria a escravidão no cativeiro. Porque todas as decisões que nós tomamos trazem consigo consequências. Tudo que você faz em sua vida, por menor ou maior que seja, tem consequências. Assim é que as suas atitudes corretas, que as suas decisões certas, trarão também como consequências coisas positivas, boas e abençoadoras. Ao passo que, todas as vezes que você fizer escolhas erradas, tomar decisões erradas e trilhar por caminhos errados, haverá consequências e certamente elas não serão boas, elas não serão positivas, elas não serão abençoadoras. E naquele momento o profeta Sofonias estava escrevendo como boca de Deus, ele estava falando como homem de Deus, ele estava como um profeta de Deus, pregando a palavra de Deus e mostrando a vontade de Deus para o seu próprio povo, dizendo: vocês estão vivendo em rebeldia, sendo desobedientes, abandonaram a santidade, por isso estão impuros, cerimonialmente impuros, espiritualmente impuros, e isso trará consequências, e no caso deles, foi a escravidão, anos e anos nas mãos dos caldeus, sofrendo cada um deles com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, um sofrimento que, há 2600 anos, foi literal, foi físico, foi direto, foi aquela escravidão, eles acorrentados, amarrados, levados a um serviço forçado, sem remuneração, mas que hoje significa também escravidão espiritual. Sofrimento no coração, sofrimento na alma, um vazio, uma solidão, que esse distanciamento de Deus, que essa vida longe do Criador traz como um resultado na vida daqueles que se enquadram neste perfil aqui, colocado pelo profeta Sofonias. Ele diz: aqueles homens, aquelas mulheres não estão ouvindo a Deus, não estão aceitando a Deus, não estão confiando em Deus, não estão se aproximando de Deus. E assim como aquelas pessoas que moravam na cidade de Jerusalém estavam vivendo sem Deus, longe de Deus, é possível que tenhamos aqui nesta noite também homens, mulheres, pessoas assim. Não ouve ninguém, não aceita a correção de Deus, a disciplina do Senhor, não confia nele e não se aproxima dele. Pessoas assim estão mortas, espiritualmente mortas. O seu coração está batendo, o seu pulmão funciona a pleno vapor, o sangue circula nas suas veias, você respira com naturalidade, não sente dor, pode ver e ouvir, pensar, falar, andar. Mas aquele que não ouve a Deus, não aceita a disciplina do Senhor, não confia no Senhor e não se aproxima dele, está morto. Vivendo sem Deus, vivendo longe de Deus, fisicamente vivo, mas ao mesmo tempo espiritualmente morto. Sem vida. E eu gostaria de dividir este texto em 4 afirmativas
declarações, verdades de Deus, para nós pensarmos juntos nesta noite. Em primeiro lugar, o texto diz: porque não ouve a voz de Deus. Porque não quer conhecer a Deus e nem obedecer a palavra de Deus. Espiritualmente sem vida. A cidade de Jerusalém não queria ouvir a voz do seu Senhor, de Deus, através dos profetas ou através das Escrituras Sagradas. Não ouve a ninguém, diz o texto que lemos. Não ouve o conselho, não ouve a orientação, não ouve o convite, não ouve os mandamentos, não ouve as promessas. A Bíblia King James diz: não dá ouvidos à sabedoria. E o sábio rei Salomão, escrevendo aos Provérbios, vai dizer que a sabedoria está onde? Está na palavra do Senhor, em ouvir e obedecer a Deus. Segundo o autor do livro aos Provérbios, toda verdadeira sabedoria vem de Deus, vem de ouvir a voz de Deus. Você está ouvindo Deus? Deus tem falado de várias maneiras, de várias formas, várias mensagens, a mim e a você. Sempre foi assim. Deus, na sua infinita graça, no seu imensurável amor, vem ao nosso encontro, busca, e Ele começa exatamente falando. Ele começa exatamente tentando comunicar-se conosco através da sua voz, através da sua palavra. Agora, preste atenção, porque há uma grande diferença entre ouvir e escutar. Porque você pode até escutar, mas não ouvir. No sentido que escutar, eu escuto o som de um carro que passa em alta velocidade na rua perto da minha casa. Mas isso não me interessa, não me chama a atenção, não me faz parar, pensar e refletir. Eu escuto, mas não ouço. Não me interessa, não tem nada a ver comigo, eu não presto atenção e eu não quero saber dos detalhes desse som que chegou, por acaso, aos meus ouvidos. Quando Sofonias diz, porque não ouve a voz de Deus, ele estava falando sobre prestar atenção, procurar compreender e, é claro, também obedecer, colocar em prática. Pergunta: você está ouvindo a voz de Deus? Com atenção, você está ouvindo aquilo que Deus está falando? Hoje pela manhã, na mensagem sobre avivamento espiritual, nós fizemos menção a isto, dizendo que muitas vezes Deus fala e nós fazemos questão de não prestar atenção, de não ouvir, de não considerar, de não valorizar aquilo que Deus está falando conosco. Muitas vezes Deus nos chama, muitas vezes Ele tenta comunicar-se conosco, e nós ignoramos, fechamos os nossos ouvidos do coração, fechamos os nossos ouvidos da alma, porque não nos interessa aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está dizendo. Ou porque o pecado é maior e mais forte em nós, ou porque nós não estamos nem um pouquinho prontos, ou dispostos, ou interessados em ouvir, em entender, para obedecer. Mas não apenas isso, o texto continua, e aqui em Sofonias 3, versículo 2, ele vai dizer assim: não aceita a correção de Deus. Cidade rebelde, cidade impura, homens e mulheres rebeldes, desobedientes, impuros, vivendo longe de Deus.
O profeta fala, o profeta prega, o profeta diz em nome de Deus, mas eles não aceitam. Como aquelas crianças que não querem dar ouvidos aos seus pais, que não querem obedecer à instrução, à disciplina, à orientação, à direção dada pelo seu pai, pela sua mãe. A pessoa está, portanto, espiritualmente sem vida, porque não quer a correção de Deus, a disciplina divina. Não há quebrantamento, não há arrependimento, não há reconhecimento da presença do pecado e não há, portanto, uma busca pelo perdão de Deus e uma transformação de vida. Não aceita. Não aceita. Quer viver sem regras, quer viver sem leis, quer viver sem limites, quer viver sem correções, quer viver sem disciplina. Para muitos, isto é sinônimo de liberdade. Para mim, isso é sinônimo de libertinagem. Porque nós vivemos uma existência que é recheada, é feita, é norteada de leis, a começar pela lei simples da natureza. A lei, por exemplo, da gravidade. Eu posso não gostar e posso não querer, mas a lei da gravidade é uma realidade inquestionável. E se eu der mais um passo aqui, eu vou cair. Porque se não fosse a lei da gravidade, eu daria mais 2 ou 3 ou 4 passos e eu seria flutuando aqui, concorda comigo? Espiritualmente falando é assim também, você pode até não gostar, mas as leis de Deus são reais e são para todos nós. É por isso que aquela nação rebelde e impura foi punida, veio a consequência da sua desobediência, da sua indisciplina espiritual em relação ao que Deus estava dizendo. Os caldeus vieram e fizeram todos eles prisioneiros, foram escravizados, porque não queriam aceitar a correção, a disciplina de Deus. Queriam viver a sua vida dissolutamente, como aquele jovem da parábola do filho pródigo que saiu de casa, deixou para trás o seu pai, o seu irmão, para viver como bem quisesse, e diz a parábola do filho pródigo que ele se deu muito mal. Perdeu tudo. Começou a passar fome. E para não morrer de inanição, sentava-se com os porcos para comer a mesma comida que eles. Vejam que ponto de degradação uma pessoa pode chegar quando decide não ouvir a voz de Deus e não aceitar a correção do Senhor. Naqueles dias do profeta Sofonias, aquelas pessoas não queriam ouvir a voz de Deus e nem obedecer ao Senhor em nada. Não aceitavam a instrução, não aceitavam o ensino. Em terceiro lugar, Sofonias 3, no versículo 2. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada continua e ela diz assim: que eles não confiavam em Deus. A cidade não confia em Deus. Os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, os moradores da cidade não estão confiando no Senhor e por isso estão distantes de Deus, longe de Deus, estão espiritualmente sem vida, estão mortos. Justamente porque não querem ouvir a voz de Deus, não querem obedecer à vontade de Deus, claro, não vão confiar em Deus. Não há, portanto, uma aliança com o Senhor. Uma pessoa assim não sente a necessidade de buscar a Deus, não sente a necessidade de ter um encontro com Deus, não sente a necessidade de viver na presença de Deus, não há comunhão com Deus. Uma pessoa assim é uma pessoa que não acredita em Deus. Vejam como é séria essa acusação do profeta. Não querem ouvir e não querem receber a instrução porque não confiam. Quem não confia é porque não acredita. Quem não confia é porque duvida. Duvida do poder de Deus, duvida da grandeza de Deus, da autoridade de Deus, duvida da verdade da palavra de Deus, duvida de Deus e de tudo que Ele é, duvida de Deus e de tudo que Ele fez e faz. Duvida, por isso não confia. Sem fé, sem confiança.
não crê. Não coloque em Deus a sua fé. Pessoas assim normalmente confiam em outras pessoas, pessoas assim normalmente confiam em outras coisas, principalmente o seu dinheiro, os seus bens materiais, suas fazendas, propriedades, suas posses. Mas não ouvem, não aceitam e não confiam em Deus. Confiam em si mesmos até. Acham que são autossuficientes, que podem viver e sobreviver sem Deus em suas vidas. Então vivem dissolutamente, fazem o que querem, frequentam os lugares que querem, falam o que querem, bebem o que querem, se vestem do modo como querem. Não ouve a voz de Deus, não aceita a correção do Senhor, não confia. Não confia na palavra, não confia nas promessas, não confia, não confia. E finalmente, o texto também vai dizer, o profeta dizendo como estava a vida dos moradores de Jerusalém naquele momento trágico espiritualmente da vida do povo de Deus. Ele conclui dizendo, eles não têm o mínimo interesse em se aproximar de Deus. Nessa escalada, eles não querem buscar a Deus. Querem manter distância. Querem viver longe de Deus, o Criador, o Senhor, o dono do universo, aquele que sustenta as estrelas, todos os planetas, em todo o universo. E então a pessoa está espiritualmente sem vida, está morta, eu creio, porque não se aproxima de Deus. Não quer viver na presença de Deus, não quer buscar a Deus. Então não há salvação, não há a eternidade para a sua alma. Conheço muitas pessoas que não veem qualquer necessidade de buscar a Deus, de ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus e de permanecer nele. Quando o Senhor Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o Senhor Jesus estava, em outras palavras, dizendo assim, quem está comigo, quem está comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra caminho aqui tem a ver com a minha história, a minha existência, aquilo que eu sou e aquilo que eu faço. O caminho de alguém é a trajetória da vida de alguém, aquilo que alguém é e aquilo que alguém faz. E Jesus vai dizer assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou você se aproxima de Deus na pessoa do Senhor Jesus, busca a Deus na pessoa do Senhor Jesus, recebe a Deus na pessoa do Senhor Jesus, se entrega totalmente a Ele, toma a decisão de caminhar com Ele, de viver com Ele, de tê-lo como único Senhor e Salvador, ou você estará irremediavelmente perdido. Em sua carta, o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 8, escreveu assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Numa versão da Bíblia mais antiga, diz assim, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Aproxime-se de Deus e Ele estará perto, e Ele estará próximo, e Ele estará disponível, e Ele fará toda a diferença. Eu quero concluir nesta noite, relembrando o texto que lemos, Sofonias 3, versículos 1 e 2. O profeta acusa, condena
Ele olha para a cidade de Jerusalém, para os seus moradores e diz: cidade rebelde, gente rebelde, povo impuro. E ele diz por quê? Ele diz: porque não ouve, porque não aceita, porque não confia, porque não se aproxima de Deus. Eu quero convidar você agora para fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça e meditar nisso que você acaba de ouvir hoje aqui. Porque eu creio que o Espírito Santo de Deus está neste lugar. E Ele está aqui falando ao meu coração e ao seu coração também. Eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui e através de todos os momentos deste culto, Ele está ministrando sobre a vida de todos nós, todos. Eu creio que o Espírito Santo de Deus também está falando agora ao coração daqueles que nos assistem pela internet e daqueles que nos acompanham pela TV. Eu creio. Não tenho qualquer dúvida de que através da sua palavra, que é viva e eficaz, Deus fala. Mas a grande questão hoje à noite aqui é se você quer ouvir. Se você quer ouvir para aceitar a correção de Deus, para confiar em Deus e para se aproximar de Deus. Por isso, se você veio ao culto desta igreja nesta noite, e você está ouvindo a voz, não do pregador, mas a voz de Deus, através do seu Espírito, falando ao seu coração. E se você está percebendo que se encaixa no perfil das pessoas que estavam em Jerusalém nos dias do profeta Jeremias, nos dias do profeta Sofonias. E se você está entendendo nesse momento que precisa mudar, que precisa ouvir a voz de Deus, que precisa aceitar a correção do Senhor, que precisa confiar em Deus, que precisa se aproximar de Deus. Enquanto toda a igreja está orando por você, mesmo não sabendo o seu nome, mesmo não sabendo a sua história, eu quero convidar você para entregar a sua vida para Jesus nesta noite. Eu quero convidar você para, nesta noite, corajosamente, orar, e nesta oração, pedir para Deus perdoar você dos seus pecados. Nesta oração, pedir para Jesus vir morar, hoje e para sempre, em sua vida. Para que assim, a partir de hoje, você esteja sempre ouvindo a voz de Deus, aceitando passivamente a correção que vem do Senhor, confiando nele, colocando nele a sua fé, crendo, acreditando em Deus. A igreja está orando, cada um dos irmãos orando. E se você nesta noite quer tomar essa decisão por Cristo, se você nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus ser o único Senhor e Salvador da sua vida, da sua história, do seu caminho, da sua existência, eu quero ajudar você a fazer esta oração. E mesmo assentado, mesmo no lugar onde você está, eu quero ajudar você a orar, entregando a sua vida nas mãos de Jesus nessa noite. Você também pode fechar os seus olhos? Ouça e repita comigo, mesmo que bem baixinho aí no lugar onde você está. Diga assim: Senhor Deus, nesta noite,
Quero ouvir a tua voz. Quero aceitar a correção do Senhor. Quero confiar totalmente em Ti. E quero me aproximar do Senhor também. Deus, por favor, nesta noite, eu quero abrir o meu coração e convidar Jesus para vir ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos. Cuida de mim. Senhor, Deus, por favor, em nome do Teu Filho Jesus, escreva o meu nome também no livro da vida eterna, hoje e para sempre. Amém. Dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas Tuas mãos, meu Senhor, pra Te exaltar com todo o meu amor. Eu Te louvarei conforme a Tua justiça e cantarei louvores, pois Tu és altíssimo. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser, e nele
agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito em nosso meio, em nossas vidas. A Ti sempre iremos clamar que o Senhor é santo, santo, e a Ti toda a honra, toda a glória e todo o poder eternamente. Amém. Contrate a qualidade aliada ao melhor custo-benefício. VIP, filmagem em Full HD, fotografia digital em alta resolução. Aldinei Vieira e Vivian Dornelas. www.vipfilmagemefotografia.com.br.